Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Leão. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesada, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser apoiar o canal, você pode hypar, aqui embaixo tem os botões seja membro, valeu. Se você quiser, você também pode deixar um comentário, um like, você pode se inscrever no canal também. E é isso, vamos lá, que venham coisas boas. O 7 de copas, o rei de copas, o papa, e a força. Parece que você viveu aqui uma jornada, né? Uma longa caminhada na busca por algo que talvez em algum momento na sua vida possa ter parecido simplesmente um objetivo, mas de alguma maneira era uma revelação. Porque você é uma pessoa que já viveu muitas coisas, né? Muitas coisas já estiveram no seu caminho. E esse caminho, por muitas vezes, ele não foi fácil. Existe um sentimento dentro de você que é um sentimento muito valioso. E por ser um sentimento muito valioso, ele foi muito observado, ele foi muito desejado de alguma forma por qualquer outra força que tenha sido encontrada no seu caminho, seja no sentido de impedi-lo ou no sentido de tê-lo. Porque na vida, muitas vezes a gente dá muita ênfase para aquilo que é mal, para aquilo que é ruim. E a gente sempre tem um roteiro, um contexto para dar importância para aquilo que é ruim, né? A gente fala sobre as maldades que as pessoas fazem, sobre o porquê dessas maldades, as tramas envolvidas na maldade, mas dificilmente a gente se lembra da importância daquilo que é bom. Aquilo que é bom, geralmente, ganha um lugar ordinário na nossa vida. Ordinário no sentido de ser muito comum, né? Ordinário significa aquilo que é comum, aquilo que é indistinto, aquilo que é como qualquer outra coisa, né? A gente acaba dando muito pouco valor para as coisas delicadas, para as coisas sensíveis, para o nosso amor. Às vezes a gente se preocupa muito com o mal, com a ideia de vencer o mal, de lidar com o mal,
E a gente se esquece que muitas vezes vencer o mal não é lutar contra o mal, mas conservar dentro de si mesmo o bem, que é conservar dentro de si mesmo aquilo que é amor, aquilo que é importante, aquilo que é verdadeiro. E essa carta do 7 de copas, ela fala muito disso, porque ela te mostra nessa sua jornada tendo que lidar com todas as coisas que não são a sua verdade. E isso foi muito desafiador, talvez até muito desgastante para você. É como se você se visse diante de todas essas coisas e você precisasse manter a sua bondade, manter a sua verdade, manter o seu amor para esperar essa revelação, né? Parece que aquilo que era seu, que era para você, que era bom, estava de alguma maneira encoberto até agora. Estava de alguma maneira disperso no meio de todas essas coisas que não são. E só que talvez isso tenha se discorrido por tanto tempo que em alguns momentos você realmente pensou: será que aquilo que era para mim não era aquilo que eu já deixei para trás? Será que eu já não encontrei? Eu estou projetando, eu estou criando expectativa? Eu não vejo aqui vocês criando expectativas. A carta do 7 de copas, ela é uma carta que pode falar de ilusões, mas eu não vejo aqui vocês criando ilusões. Eu vejo aqui vocês tendo que lidar com a difícil tarefa de entender que aquilo que tentou impedir vocês de chegar até aqui são ilusões. Porque a gente às vezes pensa que as ilusões elas são algo sempre ruim, né? Mas às vezes nós somos iludidos com as coisas boas. Às vezes, quando alguém quer nos iludir, ela vai lá e pega algo que de fato é bom e coloca na nossa vida para nos distrair daquilo que é nosso. Mas não é porque algo é bom que aquilo seja nosso. Às vezes a gente tem a excessiva mania de pensar que tudo na vida é uma escolha, que tudo na vida é sobre você escolher aquilo que é melhor para você, aquilo que é mais confortável para você, aquilo que é mais agradável, aquilo que você acha que te faz bem. Mas às vezes aquilo que é bom pra gente não faz a gente se sentir bem. Às vezes aquilo que é bom pra gente nos desafia porque nós precisamos sair de uma condição imatura de vida, de uma condição onde nós queremos apenas aquilo que é confortável para nós. Seria muito bom se eu pudesse dizer para vocês que as coisas que fazem mais sentido na nossa vida sempre fossem acontecer da forma mais prática e da forma mais confortável possível. Que esse momento chegue, não é sobre isso. Mas é sobre entender que não se iludir é compreender que a realidade ela é sobre aquilo que é verdade para nós. Eu adoro usar aqui os exemplos das mães, né? Às vezes, quando a gente está tentando ter um relacionamento, a gente cria aquela... Às vezes, dentro da teoria do auto-amor, as pessoas dizem que qualquer coisa desagradável que nós ouvirmos do outro é um sinal vermelho, né? Mas vocês já pararam para pensar, por exemplo, em uma mãe? Vocês já pararam para pensar quantas vezes uma mãe ela escuta algo desagradável do seu filho? E com isso eu não estou querendo dizer que vocês têm que aceitar ou que vocês têm que tolerar coisas que são
sofridas para vocês, até porque a gente está falando de coisas que já passaram. A mensagem que vem aqui, na verdade, ela diz, ela é compreensiva com o momento em que vocês estão. Ela é compreensiva no sentido de dizer assim, olha, o fato de não ter sido exatamente da maneira como vocês queriam que fosse, não quer dizer que não seja o que é melhor para vocês, sabe? É um pouco difícil, às vezes, a gente distinguir isso. Mas eu sinto que vocês sabem. Vocês sabem que tudo aquilo que passou, que tudo aquilo que vocês achavam que poderia ter sido, não era. E que esse momento é um momento que vocês estão diante daquilo que é. Daquele que é. Daquela pessoa que é. O amor de vocês, a verdade de vocês, o caminho de vocês. E essa pessoa vai se revelar, né? Essa pessoa, ela vai se revelar de um lugar oculto, de um lugar profundo. Isso não quer dizer que vocês não conheçam essa pessoa ou que vocês não estejam em contato com essa pessoa, mas isso quer dizer que o rei de copas, ele é o rei místico, né? Ele é o rei daquilo que é oculto, daquilo que é mediúnico, daquilo que é transcendente. Eu sinto que não é sobre a revelação da pessoa em si, na matéria, é sobre a revelação desse destinado, dessa pessoa de amor dentro dela mesma. Porque a carta do 7 de copas, ela é uma carta que, consequentemente, aqui, ela também fala da dificuldade que é na vida nós sermos nós mesmos. Nós vivermos a nossa verdade. Às vezes a gente pode até querer julgar uma outra pessoa por essa outra pessoa não ter feito aquilo que corresponde ao sentimento dela ou à verdade dela. Mas às vezes a gente também não faz. Não é tão fácil assim. É um processo de aprendizado. É um processo de amadurecimento, muitas vezes. E o fato de uma pessoa não chegar 100% pronta na nossa vida não quer dizer que essa pessoa não seja a pessoa da nossa vida. E o que eu sinto aqui é que a pessoa da sua vida está prestes a ser revelada, que você está diante desse momento divino, apenas esperando a porta se abrir e essa pessoa ser revelada. Parece que chegou a hora desse rei de copas ser revelado. E eu sinto aqui principalmente, tá? Independente de como vai ser esse processo, eu sinto que essa revelação, ela não é uma revelação, ela é muito mais uma revelação que acontece dentro desse rei de copas, dele para consigo mesmo, tá? Do que em relação a você. Em relação a você, ele vai sim se mostrar, se manifestar. Mas talvez vocês já até o conheçam. Mas ele não se conhece. Vocês talvez o conheçam até mais do que ele se conhece, mas ele não se conhecia até esse momento tão bem quanto ele se conhecerá agora. Ele não tinha se descoberto até o momento tão bem quanto ele se descobrirá agora. Dentro de si, ele descobrirá essa pessoa de amor transcendente. Ele vai descobrir algo místico, algo mediúnico dentro de si, que representa a porta divina
sendo aberta pelo Senhor das chaves da porta divina. Representa esse momento virtuoso, esse momento em que se torna conhecido o propósito e a razão das coisas. O Hierofante aqui, ele está revelando, né, abrindo as portas que revelam as coisas. E a carta da força aqui, ela me fala principalmente desse momento amoroso, desse momento cardíaco, desse momento reconciliador em que essa pessoa ou você tenha coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. E até diz, né? Tenha a coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. Tenha a nobreza de reconhecer o valor de toda a sua coragem em ter vivido tudo o que você viveu, em ter chego até aqui. Não tema a si mesmo. Ou essa pessoa deixará de temer a si mesma. É muito espiritual essa leitura. Mas eu acho que para vocês, ela diz principalmente assim, olha, vocês estão diante do momento da revelação daquilo que vocês precisavam saber. E o momento certo é o agora, sabe? Parece que aquilo que passou, aquilo que passou não era. E acho que isso é bem claro aqui. O 6 de paus. O 10 de ouros. O 9 de copas. E o pendurado. Dizer o que dessa segunda fileira, hein? Dizer o que dessa segunda fileira? É um momento em que vocês estão também diante de uma situação de grande honra, diante de uma situação de muito reconhecimento. E apesar desse reconhecimento, ele incluir o reconhecimento da parte dessa pessoa que te reconhece como amor, parece que tem aqui um reconhecimento de vida mesmo, um sucesso na vida, né? Você sendo reconhecido naquilo que é justo para você, naquilo que é proporcional para você, né? Mas você sendo reconhecido, sabe o que a principal força que me leva a esse entendimento é pensar assim, você trilhou esse caminho. E nesse caminho tinham muitas ilusões, mas você se manteve sóbria, inteligente, você se manteve firme na sua verdade e passou por todas essas ilusões. E é curioso porque parece que essas ilusões, elas não simplesmente ficaram para trás, né? Você ainda tem o vislumbre dessas ilusões, mas mesmo diante de todas essas ilusões, você mantém o seu olhar fixo, o seu olhar firme aqui, naquilo que é a sua verdade. E o que é a sua verdade está oculto, mas por mais que esteja oculto, você é fiel à sua verdade. Carta da fidelidade, né?
Você é fiel à sua verdade. Você foi fiel à sua verdade. E manteve os seus olhos ali atentos à sua verdade. Então esse sucesso que fala aqui, parece que é um sucesso que emana do fato de você ser verdadeira, de você ter sido fiel, de você ter sido quem você é, de você não ter perdido seus valores, de você não ter perdido a sua direção, de você não ter abandonado aquilo que faz de você a pessoa que você é. Então esse reconhecimento, ele tem muito a ver com esse momento em que as pessoas veem em você uma pessoa verdadeira, veem em você uma pessoa de grande verdade. E é um momento de grande honra, sabe? Porque parece que muito você viveu em algum momento dessa jornada, você viveu por algum motivo um temor de ser quem você é, um temor de si mesma. Por algum motivo, a maior busca de Leão é a busca por si mesmo, né? A maior busca de Leão é a busca por si mesmo. E grande parte desse processo foi também um processo de busca por você mesma. E você está no momento em que você está se encontrando. E a partir do momento em que você se encontra, isso manifesta quem você verdadeiramente é, e a pessoa que você verdadeiramente é uma pessoa muito honrada. E os outros reconhecem isso. Algo muito feliz manifesta-se na sua vida a partir do momento desse encontro consigo mesma. Desse encontro com si mesma. Eu vejo vocês aqui transformadas. Eu vejo vocês aqui seguras de quem vocês são, seguras de que a pessoa que vocês vivem é a pessoa que vocês são. É a pessoa dos seus valores, é a pessoa da sua verdade. E isso traz uma manifestação muito próspera para a sua vida. Uma manifestação que é até difícil definir isso, sabe? Mas parece que a partir do momento em que você é quem você precisa ser, as coisas se encaixam e elas dão certo. Tem algo muito próspero que está prestes a dar certo, a funcionar. Inclusive, essa carta pode falar da parte material, mas eu sinto aqui que ela fala da vida de vocês no geral. Eu acho que é o oposto do que vocês vinham vivendo até agora. Parece que até agora muito pouca coisa estava funcionando. E essa carta do 10 de ouros, ela é como aquela carta que fala de quando muita coisa começa a funcionar. De quando as coisas funcionam. Tá chegando o momento de viver as coisas. Viver plenamente a pessoa que você descobriu dentro de si, né? Essa carta do 9 de copas, junto com a carta do pendurado, ela me reforça ainda mais
esse levante, sabe? Esse ressurgimento de si mesma, sabe? Porque a carta do pendurado, ela é aquela carta do conhecimento interior, né? Daquela grande pausa, daquele grande momento, daquele momento em que a gente cai no profundo, né? Nas profundezas de nós, porque nós estamos numa situação que ela nos impede de agir, né? Ou aqui no caso de vocês, que impedia, vocês estavam em uma situação que vos impedia de agir. E diante da falta de poder agir, vocês acabam sendo impelidas a olhar para dentro de si e tentar entender o que acontece, né? O que te imobiliza, o que te impede de agir, o que te impede de ser. Mas com essa carta do 9 de copas, que fala sobre ser do fundo do coração, viver do fundo do coração, desfrutar plenamente, ela traz essa ideia de que vocês estão prestes a desfrutar plenamente de vocês mesmas, de tudo aquilo que vocês têm de potencial, de tudo aquilo que vocês podem fazer de bom pela sua própria vida. E isso é muito concreto, porque vocês é o que nós falamos, né? A maior busca de Leão é a busca por si mesmo, e aqui é a carta de Leão, né? Vocês e o enforcado, ele tá na fileira da carta de Leão. Então é vocês encontrando a si mesmos. Vocês estão prestes a encerrar, né, essa jornada, essa longa jornada de busca por si mesmos. Vocês estão se encontrando. E isso vai trazer uma realização muito grande para a sua vida, porque parece que essa realização, ela esperou muito tempo para acontecer. E essa carta do pendurado, né? Parece que essa realização ficou aí em espera, e agora ela se manifesta com toda a força. No fundo do maço, o 9 de espadas. No fundo deste maço, o 6 de copas. O louco, a roda da fortuna, a estrela, os amantes. O cavaleiro de espadas, a rainha de espadas, o 9 de paus, o 5 de paus. Vocês vinham aqui de um momento de muita preocupação, né? Muita preocupação, mas também muita vontade de resolver. Mas parece que durante um determinado momento vocês tinham muitas preocupações, muita vontade de resolver essa preocupação, e vocês passaram a sentir essa força de resolução. Eu quero resolver a qualquer custo. Mas apesar de existir essa força de resolução, não existia parece que faltava algo. Faltava algo para vocês conseguirem
resolver isso. Então aí chega essa carta da rainha de espadas, que ela é a carta da inteligência, né? Então você não tem simplesmente a vontade de resolver, você tem a razão, você tem o conhecimento que você precisa ter para solucionar, para se libertar de preocupações e conflitos. E parece que tudo isso, né, esse momento, por mais triste, por mais pesado que ele tenha sido, ele foi também um momento de muito aprendizado, mas eu não digo aprendizado no sentido, num sentido moralista, num sentido condicional, isso tinha que acontecer para você aprender tais coisas. Não. Sabe, nem tudo é tão mecânico, nem tudo é tão causal, sabe? Não é sobre aquilo que tinha que acontecer, sabe? É sobre aquilo que aconteceu. Às vezes, algumas coisas que nós vivemos, algumas coisas que acontecem, elas não acontecem porque elas em si têm que ter uma importância completamente mecânica e premeditada na nossa vida. Às vezes, as pedras que nós encontramos no caminho são pedras de um caminho que nós escolhemos, são pedras de um caminho que nós decidimos seguir por algo maior, por algo mais verdadeiro, por esse amor, por essa verdade, para encontrar a você mesma. A gente fala muito dos momentos da vida em que a gente se vê diante de uma encruzilhada, né? Em que a gente tem que escolher um caminho ou escolher outro caminho. Mas a gente às vezes fala pouco do momento que a gente escolhe, né? Depois que a gente escolhe, cada um desses caminhos terá suas próprias pedras. E as pedras dizem respeito ao caminho e não às nossas escolhas. Não há um débito que a gente tem eternamente, e por ter eternamente, a gente tem sempre que ficar sofrendo alguma coisa para aprender alguma coisa. Não. A gente não tem que estar sempre sofrendo alguma coisa para aprender alguma coisa. E eu sinto que esse aprendizado de vocês não é sobre sofrer mais uma vez para aprender de novo. É sobre aprender a lidar com algo que vocês não precisam carregar, não precisam sofrer. Então, esse ensinamento, esse aprendizado que emana de vocês mesmos, que emanou de vocês mesmos durante essa jornada, ele tá aqui para que isso não precise mais se repetir. Para que a força de vocês se manifeste, entendeu? Então não é um castigo. E não vai acontecer de novo. Mas é claro, não se esqueça daquilo que você viveu, do chão que você pisou, dos lugares pelos quais você caminhou. E tem aqui um início de um sonho, né? Tem aqui uma mudança, a roda da vida girando, a roda da vida mudando algo para que um sonho se inicie, né? Eu não vou nem me estender muito nessas 5 cartas, porque elas falam desse sonho de amor, desse encontro com esse amor verdadeiro. A vida mudando para que isso dê certo. E é esse amor aqui, né? Que a gente falou dele. A torre. A mudança de vida.
A vida de vocês vai mudar e muito. E já está acontecendo. O Mago é sobre isso. É sobre você saber aquilo que você precisa saber. É sobre você ter a inspiração divina que você precisa ter para você seguir o seu caminho. E aqui seguir o seu caminho, olha que legal, seguir o seu caminho e o 7 de espadas, né? Aquilo que é traiçoeiro. Isso está muito relacionado com essa carta do 7 de copas. É vocês não tendo mais dúvida do que é bom para vocês. Vocês não tendo mais dúvida do que é a verdade, do que é o valor de vocês. Parece que essa revelação dessa pessoa, desse momento, ela livra vocês dos malefícios da dúvida, sabe? É aquela coisa, independente das outras opções, dos outros contextos, dos outros caminhos, das outras possibilidades, independente de tudo, eu sei que o meu caminho é esse. Essa é a leitura. Eu espero que ela tenha feito sentido para você. É um momento que eu acho que a forma como vocês podem se colocar em relação a essa energia, para quem se identificar, vocês estão vivendo esse processo de mudança e ele vai trazer revelação. E diante dessa revelação, vocês podem se colocar abertas a se conhecer, abertas a esse encontro com você mesma, porque ele é um encontro. Eu sinto que essa pessoa, esse amor, ele ama quem você é. Então é importante que você não se esqueça de quem você é. E vai dar certo. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.